A paz do Senhor a todos, irmãos. Nós vamos falar hoje aqui sobre a nossa 10ª lição do nosso terceiro trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando aí sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E na lição presente nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E em específico, dentro da mordomia, a gente vai falar sobre dízimos, que é a grande discussão. Bom, nós sabemos que nós vivemos dias onde as pessoas vivem muito aquela coisa da troca, né? Do mérito. Se você fizer, você vai receber. Se você não fizer, você não recebe. Então nós vivemos muito essa ideia da troca, da barganha, no mérito, né? Então isso hoje tem sido algo que tem entrado inclusive dentro das igrejas. Então acaba-se que a nossa busca, às vezes, seja num culto, numa oração, a leitura da palavra, o estudo e a contribuição, elas acabam tendo um tom da meritocracia, ou seja, eu faço e aí Deus tem que me dar, Deus tem que me abençoar. E aí eu começo já também essa aula fazendo aqui algumas perguntas interessantes para já aguçar nossa mente, já que a gente vai falar sobre sutilezas e, que são ataques contra a verdadeira mordomia cristã. Os dízimos ainda são algo para os dias atuais? Eles ficaram no passado? Foram apenas no período da lei? Ou eles ainda valem para os dias atuais? Para Deus nos abençoar, nós precisamos estar contribuindo todos os dias, todos os meses, ou independente disso? Como é que fica isso? É um assunto polêmico, ele é complexo, mas ele é bíblico e a gente precisa falar desse assunto aqui. Você sabia que Jesus falou muito sobre essa questão do dinheiro? Sobre a questão da contribuição? Jesus falou sobre isso, e a gente precisa ter cuidado sobre esse assunto. Mas vamos lá, então nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E nós temos aí um texto áureo, um versículo pequenininho, curto, que é a base da nossa lição, que está registrado em Gênesis 14, versículo 20, que diz: e Abraão deu o dízimo de tudo. Depois a gente tem uma leitura bíblica em classe, que é baseada nesse texto que eu li, de Gênesis 14, 20. Eu vou fazer uma leitura rápida sobre ele, para a gente então dar continuidade. Gênesis capítulo 14, dos versículos 17 a 20, dizem assim: e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-lhe e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Quem é que deu o dízimo aqui? Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo, entregando então para Melquisedeque, rei de Salém. Bom, esse é o texto base que a gente vai usar na nossa lição. Queridos, o nosso comentarista, ele traz alguns pontos bem específicos aqui. Ok? Então, está mostrando aí para vocês na tela o objetivo geral e os objetivos específicos. Esse assunto ele é muito polêmico. Então, você que é professor, você que vai dar essa aula, você precisa ter o controle da aula nas suas mãos. Porque você vai ouvir de tudo lá na aula. Vai ter aluno que vai dizer que é a favor, vai ter contra, vai ter aqueles que vai querer citar exemplos de escândalo, de problema, disso, daquilo. Outros que vão chorar porque são dizimistas e nada está acontecendo na vida deles e tal, e aquela coisa toda. Quando a gente vai para a internet, a gente vê de tudo. É crítica para um lado, crítica para o outro, outro que defende de um lado, de outro. Então, se você que é professor não tiver o controle do assunto que vai ser falar, esse assunto vai ficar sem fim e não vai terminar em consenso. Então,
meu conselho é que você precisa se ater, ficar bem atento sobre o objetivo geral da aula e os objetivos específicos. O objetivo geral é mostrar que Deus confiou a nós, aos seus filhos, a mordomia cristã, ou seja, a mordomia dos bens materiais, também espirituais, mas aqui o foco é falar dos bens materiais, para serem bem cuidados, né? Então a gente tem que mostrar aqui que a ideia aqui não a ideia da lição não é a gente se concentrar na igreja A, B, C ou D, o que o pastor A, B, C ou D está fazendo. Não, é mostrar biblicamente o nosso dever cristão, qual a nossa postura em relação à questão da mordomia cristã. Então você não pode perder esse foco, essa linha de ação, de direção, ok? E aí, o que você vai trabalhar dentro dessa aula? Você vai trabalhar, primeiro, o conceito de mordomia. Por quê? Se você não trabalhar bem o conceito de mordomia cristã, o seu aluno ele não vai entender bem a questão da contribuição. Se você, então, não trabalhar isso bem, então o conceito de mordomia, ele deve funcionar como uma base, como uma fundamentação. Se o seu aluno entender bem o que é a mordomia cristã, quando você entrar nos outros tópicos, ele vai conseguir caminhar muito bem, ok? Então você precisa definir muito bem o conceito de mordomia e a gente já vai falar da mordomia cristã. Segundo, é que o comentarista, ele apresenta em primeiro lugar aqui na aula o problema que está acontecendo, para depois ele fundamentar a doutrina bíblica e por último ele dá uma conclusão sobre ela. Então, no capítulo 1 da lição, nós vamos falar sobre os equívocos da falsa teologia da prosperidade, ou a teologia da barganha ou da meritocracia, como alguns, seja lá, queiram chamar, que é uma falsa interpretação de como se comportar diante desse assunto que é dízimos e ofertas, tá? Terceiro lugar, depois a gente vai falar então de uma base bíblica sobre o dízimo no Antigo e no Novo Testamento, e o dízimo na atualidade. E por último, fazer então uma afirmação bíblica, né? uma conclusão sobre esse assunto, na esperança de que ele traga paz e ele traga direção para os nossos alunos, ok? Então, já para começar, saia daquelas polêmicas, das discussões, porque esse é um assunto complexo, não porque ele seja difícil de ser estudado, mas ele se torna complexo por causa das polêmicas que se tem em torno dele. Então, cuidado para que você não perca a aula da sua mão e aí a aula vira um conflito de interesses, de ideias, prós e contras, ok? Bom, eu coloquei aí, está aí na tela para vocês, uma bibliografia recomendada. Eu tenho aqui, né, o livro do comentarista do trimestre, que é muito bom. Parabéns para o pastor José Gonçalves. Esse livro está excelente, juntamente com a revista. É algo que Deus abençoe a vida dele poderosamente, né? Que seja bênção aí para a vida da nossa igreja brasileira. Bom, tem esse livro dele, tá, como bibliografia, que pode nos ajudar muito. Tem um outro livro dele também, que eu coloquei aí, que é A Prosperidade à Luz da Bíblia, é um excelente livro. Tem um outro livro aí, que Cristianismo em Crise, do Hanegraaff, que é um livro muito bom que fala do contexto atual do que a igreja vive no mundo, né? Tem um outro livro sobre dizimistas também, sobre o dízimo, do pastor Paulo César, e o pastor Hernandes Dias Lopes também tem um livro sobre dízimo, e por último, um livro que fala também da vida cristã, da qualidade de vida, ou como o cristão se porta diante daquilo que está diante dele em suas mãos, sobre a sua qualidade de vida cristã. Bom, eu acho que esses livros são bons como subsídios, como bibliografia, que se você tiver, leia ele. Se não tiver, lamento aí aqueles que não têm, mas fica aí uma bibliografia recomendada para que você possa estudar mais sobre esse assunto.
Ok? Então, vamos lá. Nós vamos, como eu falei aqui, estudar então sobre a sutileza, né, contra a prática da mordomia. Então, o foco aqui é a mordomia. E aí a gente vai agora entender ou estudar sobre aquelas coisas que vêm como sutileza, não a favor da mordomia, mas pelo contrário, as sutilezas que vêm contra a mordomia cristã. Ok? Então nós vamos entender um pouco aqui dessa mordomia cristã para que a gente possa dar base à nossa continuação da nossa aula. Vamos lá. Vamos falar então sobre o conceito de mordomia. A palavra mordomia, ela vem do latim. Significa majordomo. Esta palavra, traduzida para o português, significa o criado maior da casa. A palavra administrador, ela é moderna, ela veio agora, né, nos tempos modernos, com a Revolução Industrial, etc., em diante. Na Antiguidade, lá no Oriente, não existia essa palavra, o administrador da casa, né, administração, isso é uma palavra moderna. Bom, a palavra era mordomo, ou seja, aquele que cuida. Então, na Bíblia, essa expressão de mordomia, ela fica muito clara, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para realçar duas coisas para nós, que é o cuidado ou administração dos bens, sejam materiais e espirituais. Então nós podemos resumir aqui, usando que a expressão mordomia do ponto de vista bíblico tem dois significados. Um que é o cuidado para as coisas materiais e cuidado das coisas espirituais. Exemplo, coisas materiais que Deus nos deu: a vida, a saúde, os recursos, o carro, a casa, né, os bens que a gente tem, né? E espiritual, os dons, o ministério. Então, quando a gente fala de mordomia cristã, esse tema é muito vasto, ele é amplíssimo. Eu me lembro que a gente já estudou isso aqui em trimestre de escola dominical, só sobre mordomia, 13 lições, um trimestre, e nem assim a gente esgota todo esse tema, que é belíssimo, ele é riquíssimo, mas aqui em específico, o nosso comentarista, ele está tratando de um ponto da mordomia, que é no quesito bens materiais, que é a mordomia da administração dos nossos recursos, quando a gente fala no quesito dízimos, né? E ofertas também. Ok? Então vamos lá. Iniciando aí a nossa lição, na página de número 70, se você tem aí a sua revista da Escola Dominical, né? Não vou ler aqui tudo, até porque isso aqui é apenas um subsídio, uma ajuda para a nossa aula, ok? Então vamos lá. Eu disse que o comentarista, ele começa já mostrando o problema, o ataque, a sutileza que vem contra essa doutrina da mordomia cristã, no caso aqui, falando dos dízimos. Bom, ele fala sobre conhecendo o evangelho da barganha. É preciso enfocar e mostrar para o aluno, você vai dar aula, então você precisa dizer para o aluno o seguinte: se você não conhecer o que está acontecendo, qual é a sutileza que está vindo de encontro a essa verdade bíblica, a gente pode ser levado. A falta de conhecimento da verdade é que gera a escravidão, a subserviência, os maus conceitos, as más interpretações. Então nós precisamos conhecer o que está acontecendo, o que está chegando até nós. A gente precisa identificar isso para que a gente possa então saber o que fazer. Então por isso que o comentarista ele já começa no capítulo 1 da lição falando sobre o evangelho da barganha. O que é barganha? Barganha significa troca, negociação, né? Eu dou isso se você me der aquilo. Eu faço isso, mas eu quero aquilo ali. Isso é barganha, né? Barganhar com Deus seria possível? Eu posso barganhar com Deus? Eu posso dar alguma coisa a Deus e dizer: ó Deus, o Senhor está me devendo agora, está na hora de me pagar, o Senhor precisa me dar aí o que eu estou pedindo, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Queridos, você que é professor vai precisar enfocar o seguinte: com Deus não se barganha. Nós não podemos barganhar nada com Deus. Primeiro que Ele é Deus e nós somos seres humanos. Deus é transcendente.
Nesse sentido, Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus é autoexistente. Por que nós não podemos barganhar com Deus? Porque Ele é transcendente. Deus não precisa de nós. Deus não precisava criar a humanidade, criar céus e terra, universo, nada para Ele ser Deus ou continuar sendo Deus. Deus não sofreria crise de ansiedade, de solidão ou de isolamento social se Ele não tivesse criado nada. Ele é autoexistente, Ele não precisa de nada e de ninguém. Nesse sentido, a gente diz que Deus é transcendente. Mas esse mesmo Deus que é transcendente, Ele é tão bom que Ele também é imanente. Ele se revela, Ele fez a criação para que essa criação tivesse uma comunhão com Ele. Logo, não é Deus que depende de nós dependemos dele. Então nós não podemos barganhar com Deus. E aí você pode, para encurtar o assunto e não ficar muito longo, dizer o seguinte para os seus alunos: em nenhum lugar da Bíblia a base ou a fundamentação bíblica teológica para que a gente possa barganhar com Deus. Em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia não nos dá esse direito ou esta legalidade, como alguns até usam essa expressão de legalidade, para dizer que a gente pode barganhar com Deus. Com Deus não se faz nenhum tipo de barganha. Ok? Agora, o comentarista ele fala que nós estamos sendo atacados, por essa interpretação, por esse, entre aspas, chamado Evangelho da Barganha. Agora, o Evangelho da Barganha ou da troca, ele é uma má interpretação bíblica de alguns textos. E para te ajudar, você que vai dar aula, eu quero colocando aqui para você o início disso daí. Da onde vem essa ideia da troca, da barganha? Será que eu posso dizer, Deus, eu determino, eu exijo, porque eu dei o dízimo, eu ofertei, eu estou na igreja toda semana, todo culto, eu abri mão de muita coisa, o senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. Bom, isso tem origem lá atrás, lá no século XIX, é que tem a origem que vai mostrar aí esse problema da barganha. Mas esse movimento de barganha, ou ele pode ser chamado também de confissão positiva, ou movimento da fé. Bom, e a base dessa confissão é dizer que você deve dizer, você deve expressar, você deve verbalizar o pensamento, a sua fé, o que você quer, você deve dizer, você deve determinar para que você possa receber e depois você conta isso como um testemunho. Bom, daí nasce então a famosa confissão positiva, e que ela não é uma igreja exatamente, ela não é uma denominação ou uma seita, mas a confissão positiva ela é um movimento introduzido sutilmente dentro de muitas igrejas, principalmente algumas aí até de linhas pentecostais e neopentecostais, para justamente dizer que o crente ele pode exigir, ele pode determinar, ele pode requerer algumas coisas e Deus terá que fazer. Bom, ela é também popularmente chamada de teologia da prosperidade. Agora, é falsa teologia, porque a teologia de verdade, ela é bíblica. Então, aquilo que não é bíblico não pode ser uma verdadeira teologia. Então, entre aspas, aí é uma teologia da prosperidade que usa a Bíblia, mas usa, infelizmente, de uma maneira equivocada. Essa confissão positiva, ela começa, como eu disse antes, lá atrás no século XX, quando um certo homem chamado Phineas King, ele era na verdade uma espécie de curandeiro e hipnotizador, ele começou a desenvolver a ideia de que as pessoas precisavam mentalizar e determinar as coisas. Ele dizia que as pessoas precisavam negar a dor, o sofrimento, a matéria, a enfermidade com o poder do pensamento. Então, se você só pensar de forma positiva e determinativa, do ponto de vista positivo, você vai alcançar algumas coisas. A partir dessa ideia de Kimby, nasce alguns movimentos ocultistas, como o Novo Pensamento, as seitas da ciência da mente e ciência cristã de Mary Becker e outros mais. Quando chega aí o século XX, nós tivemos aí
um pregador americano, até na época ele era bem conhecido porque ele era um evangelista, né? E ele foi um grande difusor da evangelização radiofônica, na época dos rádios ainda, né? E na década de 30, mais ou menos, 1930, por aí, e ele era um pastor que ele pregava, era um evangelista, Ezek William Kenyon. Então ele fazia muitas campanhas de cura, de milagres, e ele começou a usar muito essa expressão do determinismo, né? Que você precisava determinar a sua cura, a sua libertação, não aceitar nenhum tipo de enfermidade, e as pessoas tinham que verbalizar isso. Eu determino a minha cura, eu não aceito mais a enfermidade, eu declaro que eu determino que eu estou curado, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Então, Kenyon, ele começou a desenvolver isso nas suas cruzadas, nas suas campanhas, né? E alguns teólogos aí que estudam sobre ele dizem que, na verdade, Kimby, ele acabou se inspirando ou usando, né, um pouco que o Kenyon, né, na verdade, usou um pouco daqueles ensinos lá atrás de Kimby, que levou aí essa ideia essa mesma ideia que gerou a ciência da mente e esse novo pensamento positivo e tal e tal. Isso foi crescendo nos Estados Unidos, né? Claro, porque é um assunto que é de interesse das pessoas, e nos últimos anos ele foi muito difundido pelo pastor Kenneth Hagin, que já veio a falecer, e através dele, de seus livros aqui no Brasil, é que chega aí essa famosa teologia da prosperidade. Teologia essa que dava às pessoas direito de exigir, determinar algumas coisas, e também não só a questão de cura e milagres, mas também financeiramente. Ok? Esses adeptos desse novo pensamento aí, eles creem que o pensamento cria, modifica, determina as nossas experiências no mundo. Então, para eles, se você determinar, eu não serei mais pobre, eu ficarei rico, eu sou rico, eu determino isso, eu exijo aquilo. E aí eles usam alguns versículos aí de forma equivocada. Então, a teologia da barganha, ela tem origem justamente nessa falsa interpretação de alguns textos, onde eles acham que a gente pode determinar algumas coisas para Deus. O comentarista, ele cita aqui dois pontos na nossa lição interessantes que falam sobre a teologia da barganha. O primeiro está aí na página 70, que é dízimos e ofertas como moeda de troca. Isso é uma sutileza, né, que alguns utilizam para exigir ou determinar ou requerer a sua bênção diante de Deus. E aí, o que alguns fazem, né? Alguns líderes que estão à frente aí de igrejas e movimentos, eles acabam utilizando-se de técnicas de arrecadação de fundos para explorar os incautos. O que é uma pessoa incauta? Pessoa incauta é aquela pessoa que não tem cautela, é descuidada, é imprudente, né? E aquelas pessoas mais pobres. Nós vivemos num país onde a gente tem muitos desafios do ponto de vista realmente econômico e tal, as pessoas passando muitas dificuldades, momentos críticos e tal. Então, é claro que num país como o nosso, todo mundo vai querer melhorar de vida, ter um salário melhor, ter as melhores condições e tal, né? Então, algumas pessoas acabam nessa necessidade, essa ansiedade, vendo então uma oportunidade, alguns, como se elas usarem algumas técnicas de arrecadação, elas então vão conseguir manipular algumas pessoas. Então, algumas pessoas acabam usando os dízimos e as ofertas, né, como uma espécie de moeda de troca. E isso nós não podemos fazer. Nós não podemos utilizar o dízimo e oferta como uma moeda de troca. Então, o primeiro ponto aí dentro do tópico 1 da lição é... conhecendo aí o Evangelho da barganha, é nós termos esse cuidado para não fazermos dos nossos dízimos e ofertas uma moeda de troca. No tópico 2 ainda do capítulo 1 da nossa lição, já na página 71 aí da sua revista, se você
puder aí acompanhar na página 172, nós temos aí um outro ponto que ele fala que é dízimos e ofertas como práticas legalistas, que é o legalismo, né? E são aqueles que, em detrimento da graça, eles dizem que possuem o mérito, né? E que Deus tem que abençoá-los então. Ou seja, eles usam como base a morte de Jesus na cruz, que Jesus, quando morreu lá, Jesus então conquista tudo que a gente perdeu por causa do pecado. Então o homem tem que reinar em vida, o homem tem que ter tudo do melhor, comer do melhor, viver do melhor, desfrutar de tudo melhor, porque Jesus conquistou isso lá na cruz. Ou seja, eles acabam fazendo aí uma espécie de exigência mais legalista, né? Eles acabam dando um excesso a essas práticas legalistas. Nós precisamos ter o cuidado, porque a entrega de dízimos e ofertas não pode ser visto com base na troca, né? A gente não pode dizimar e ofertar com base em troca. Então, esse ponto aqui é importante que a gente fale sobre ele na aula, discuta sobre ele, para que a gente saia do legalismo. Eu vou falar um pouco mais do legalismo um pouco mais na frente, no Novo Testamento, ok? Então, para fechar aí a questão do capítulo 1 da lição, conhecendo o Evangelho da Barganha, você que é professor pode enfocar o seguinte: primeiro, que em nenhum lugar da Bíblia nós temos esse direito ou autoridade para determinar ou reivindicar alguma coisa diante de Deus. Primeiro que é bíblico, a Bíblia usa a seguinte expressão, que quem abençoa é o maior, não é o menor que abençoa o maior. Quem abençoa é o maior que abençoa o menor. O maior abençoa o menor. Isso é bíblico. Então, como é que eu vou exigir alguma coisa de Deus se ele é maior do que eu, se ele é transcendente, se ele tem todo o poder, né? Não posso exigir nada de Deus. Então, é importante que você quebre essa corrente, essa ideologia, esse pensamento de que a gente pode determinar alguma coisa, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o conceito do dízimo, porque a gente precisa entender, então, o que é o dízimo na Bíblia e como é que ele está colocado. A nossa lição aqui no capítulo 2, né, ela vai falar sobre a doutrina bíblica que está sob ataque, né? Que é a doutrina que está sob ataque, que é a doutrina do dízimo. Então, preciso entender o que é o dízimo para depois eu entender bem o que está sendo atacado no dízimo. E eu coloquei algumas questões para te ajudar aí, você que vai dar aula, que não estão na nossa revista de escola dominical, porque, né, o texto é bem objetivo, não tem como o comentarista escrever muita coisa. Então, eu coloquei aqui para vocês, para ajudar você na hora da sua aula. Ok? Algumas coisas que a gente vai falar sobre o que é o dízimo. Então vamos falar sobre o conceito do dízimo. A palavra dízimo é 10ª parte, eu acredito que ninguém vai ter dúvida de saber isso aí. O seu aluno na IBD já sabe muito bem disso daí. Mas é importante, eu quero conceituar aqui as duas palavrinhas no Antigo Testamento, que elas são utilizadas no hebraico para definir aí o sentido de dízimo. A primeira é assar, que significa 10ª parte ou 10, né? E ela também pode ter uma ideia de acumular ou de crescer, mas a palavra-chave, a interpretação chave aqui é 10ª parte. Essa que é a interpretação mais objetiva dessa palavra assar, que é 10ª parte. A segunda é maser. Maser também significa 10ª parte. Então, dízimo é 10ª parte. Em qualquer tradução do mundo que você traduzir a palavra dízimo, ela é 10ª parte, ok? Não é 11ª, não é 9ª, não é 20ª, é 10. Ou seja, de um todo, de 100%, 10%, isso significa a palavra dízimo. Bom, há pelo menos aí mais de 40 passagens na Bíblia que fala sobre dízimo, né? E outras que indiretamente vai se ligar à palavra dízimo e vai dar a ideia também de contribuição. Ofertas são citadas pelo menos aproximadamente aí, e aí eu estou falando isso na versão Almeida Revista e Corrigida, em torno de 645 vezes. Dinheiro, pelo menos 98 vezes. E dar, no ato de doar, e aí esse
esse dar, ele está ligado à questão contribuir financeiramente, seja com dízimo ou oferta, está ligado à questão do dar, no sentido de doar alguma coisa financeira, né? Pelo menos 2.545 vezes estão na Bíblia. Então imagine vocês aí o somatório de tudo isso, ligado a essa questão do contribuir, ou do dar, ou do trazer aquele valor ali em espécie. Isso mostra a importância que esse assunto tem para nós na Bíblia, ok? Bom, esse assunto do dízimo, ele para aqueles que querem, né, criar aí uma sutileza ou negar o dízimo ou superestimar o dízimo, eles começam fazendo as suas interpretações sobre o dízimo. Vamos lá. Como é que o dízimo é visto na Bíblia? Primeiro, para alguns eles dizem assim: o dízimo era uma prática da lei. Aqueles que querem atacar o dízimo, muitas das vezes, eles usam essa expressão: eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, a lei já foi abolida, eu estou na graça, então eu não tenho mais que dizimar. Bom, muita gente fala sobre isso, inclusive na internet, né? Não estamos mais na lei, a lei acabou, a lei cerimonial já foi abolida. Romanos 10:4, fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei cerimonial acabou, então não preciso mais dizimar. Bom, esses defensores argumentam que não dizimam porque a lei foi abolida. A lei foi abolida? Sim, a lei cerimonial foi abolida. E o dízimo? Foi abolido também? Essa é a grande questão que nós vamos falar agora. Bom, vamos analisar um ponto aqui. Se a graça é o que domina a nossa vida, por que a gente fica com medo da lei? Se a graça é maior, se eu estou tão assim, estou caminhando na linha daqueles que falam isso, né? Se a graça é tão forte, hoje eu vivo pela graça, não vivo mais pela lei, não sou da lei, por que eu estou com medo da lei? Por que as pessoas estão tão preocupadas assim com a lei então? Então eles precisavam dessa resposta. Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Ou seja, se algo que a lei mostrava, eu hoje pela graça não posso fazer muito mais do que isso? Então, na verdade, essas pessoas que dizem que só poderiam dizimar se estivesse na lei, estão fazendo um equívoco sobre o conceito aí do dízimo. Bom, para aqueles que dizem que o dízimo é da lei, eles estão equivocados. Sabe por quê? Porque o dízimo ele não é da lei. O dízimo ele é antes da lei. E nós temos base bíblica para isso. A primeira menção do dízimo na Bíblia não é na lei, não é quando a lei o cita, mas é uma referência do que nós usamos no texto áureo e o texto bíblico base, que é Gênesis capítulo 14, né? Depois que Abraão vem daquela matança daqueles reis, ali se apresenta para Abraão Melquisedeque, que era rei de Salém. Melquisedeque que não é citado pai, mãe ou origem, mas ele era rei de Salém e sacerdote. Então ele vai ao encontro de Abraão, né? Abraão ainda não tinha o seu nome de Abraão, ainda era o Abrão, né? Então Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão e eles ali conversam e tal, e depois Melquisedeque ele pronuncia uma bênção sobre Abraão, profeticamente, né? Porque Deus estaria abençoando Abraão, e depois disso então Abraão dá a ele o dízimo de tudo, né? Então o dízimo ele aparece na primeira menção do dízimo na Bíblia, não é dentro da lei. Então para quem diz que o dízimo é da lei, está enganado, porque o dízimo é antes da lei. Já vou adiantar um conceito aqui. O dízimo ele é antes da lei, ele é durante a lei e ele é depois da lei, ok? Então o dízimo ele começa antes da lei. A segunda menção que a Bíblia fala sobre dízimo está justamente lá com o neto de Abraão, Jacó. Jacó, né, depois de passar um momento muito difícil também, de altos e baixos na sua vida, ele pronuncia uma célebre frase, né, em Gênesis 28, versículo 20 a 22, quando ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, ou me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus.
e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Na verdade, eu sei que alguns dizem assim, mas aqui Jacó estava reivindicando, fazendo uma moeda de troca, se Deus fizer isso, fizer aquilo. Se a gente analisar direitinho esse texto aqui, na verdade, Jacó, ele está, depois de uma revelação daquela que ele via uma escada e os anjos subindo e descendo, ele faz um compromisso com Deus. Né? Ele diz, se Deus for comigo, né, e me guardar. Olha, na verdade, ele não está trocando com Deus algo pelo dízimo, não. Porque o texto significa o seguinte, se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me sustentar, se Deus me der vestes e permitir que eu volte em paz, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o dízimo? Não. Antes de dar o dízimo, olha o que diz... O Senhor me será por Deus. Então, na verdade, ele está pedindo essas coisas a Deus e está dizendo para Deus, o Senhor me será por Deus. Agora, depois disso, como gratidão, é que ele entrega o seu dízimo. Mas o dízimo está citado aí. A ideia aqui é dizer que o dízimo ele é antes da lei. Bom, o terceiro texto, agora é o texto na lei. Imagina o seguinte, o povo de Israel cresceu, né? Agora já havia a nação de Israel, né? Antes só tinha lá o Abraão, depois o Isaac, depois o Jacó e tal. Aí os filhos vão crescendo, aquela coisa toda, né? As tribos vão se formando, o povo foi cativo, depois saiu do cativo lá no Egito, né? Aí sai naquela libertação com Moisés e tal. Agora, Deus então dá a lei para regular a vida do povo em sociedade. Imaginem vocês agora, se todo mundo desse o dízimo esporadicamente ou individualmente, ia dar aonde, a quem, como é que seria feito isso? Então, o que Deus fez? Deus... ele deu a sua lei para que o povo soubesse para onde eles iriam e o que eles deveriam fazer, a quem se reportar e mais. Então, o dízimo agora, na lei, ele é regulamentado por Moisés. Ele passa a ser visto como um imposto, como uma regra obrigatória, como um ato que deveria ser praticado pelo povo, como um dever agora, né, de lei. Então, o dízimo ele passa na lei a ser uma regra determinada. Por quê? Porque o povo agora está em sociedade, né? Eles cresceram muito, eles precisavam então saber aonde levar o dízimo. E a gente tem um texto clássico que é de Levítico 27, né? Tanto o versículo 1 como os versículos 30 ao 34, diz que eles deveriam trazer todas as dízimas do campo, da semente, e dos frutos, né? Trazer para quem? Para o Senhor. E Deus está dizendo que Deus consideraria como algo santo. Santas são ao Senhor. E Deus ordenou a Moisés que os filhos de Israel trouxessem então os dízimos. Então, o dízimo agora, em Levítico 27, ele passa-se a tornar uma lei, ou seja, um regulamento, ok? Agora ele é visto de forma geral no Antigo Testamento, né? O dízimo ele é visto nos livros da lei, em especial aí também no livro de Números e Levítico, como nós falamos. Ele é visto também nos livros históricos, né? Lá em Neemias se fala sobre os dízimos, a gente vê em Provérbios citação do dízimo e a gente vê aquele texto mais clássico, talvez o mais conhecido de toda a Bíblia sobre dízimo, que é o texto clássico aí de Malaquias no capítulo 3. Então a gente tem aqui algumas menções interessantes sobre o dízimo. Fica aí, tá aqui as referências bíblicas, cada um pode ler aí, ou você pode até, como professor, pedir para que os seus alunos leiam essas referências, que seria muito interessante, para mostrar aí o desenvolvimento do dízimo no Antigo Testamento, ok? Bom, um outro ponto interessante, na página 72 da nossa revista, que é o segundo ponto agora desse capítulo 2 da lição, que o comentarista trata, né? Então, dentro desse tópico, dentro desse capítulo da lição, que é a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, primeiro ele fala então do dízimo como uma prática na lei, segundo agora como uma contribuição imposta. Bom, alguns então
alegam que o Novo Testamento ele não impõe, não obriga, não determina o dízimo, porque essa obrigação ela ficou restrita ao Antigo Testamento. Então, o dízimo ele não pode ser, à luz do Novo Testamento, visto como uma obrigação. E aí, eles entendem que, por isso, dá o dízimo quem quiser e quem achar que não deva dar, não deva dar o dízimo. Será que é isso mesmo que o Novo Testamento diz para nós? E aí vem a pergunta: devo dar o dízimo ou não devo? Se eu gostar da igreja, do pastor, eu dou. Se eu achar que não, eu não dou. Se eu estiver aborrecido, eu não dou. Se eu achar que eu dou. Ou se eu quiser trocar alguma coisa com Deus. Será que é isso? Não, não é isso. Então, esse entendimento ele é falho, ele é deficiente, ok? Os defensores eles argumentam que o Novo Testamento não tem base, não respalda isso, mas vamos ver alguns textos no Novo Testamento que vai falar justamente o contrário sobre isso, ok? Bom, Jesus ele reafirma a importância do dízimo. Quando Jesus ali em Mateus 23, 23, Jesus fala, e eu quero ler rapidamente esse texto de Mateus 23, 23, olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Bom, Jesus está aqui dizendo que eles deveriam continuar assim dando dízimo. O que eles não poderiam negar era a justiça. E aí Jesus está dizendo que eles estavam negando, a justiça, eles devem dar o dízimo, devem continuar assim a dizimar. Então Jesus reafirma assim o princípio do dízimo aí. Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 13 e 14, Paulo fala sobre a generosidade, a contribuição, a voluntariedade. Lá em 1 Coríntios 9, versículos 13 e 14, Paulo não usa exatamente a expressão dízimo, mas é interessante que Paulo, ele diz o seguinte, versículo 13: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? O que significa isso? Que Paulo, quando ele fala dessa contribuição, Paulo está usando como base justamente a contribuição lá da lei. Paulo está usando justamente a contribuição da lei. Ele está usando o que? Ele está falando indiretamente, ele está citando o dízimo levítico como uma base que seria para aquela coleta ali, para aquelas ofertas. Ok? Então Paulo faz essa citação. Continuando aqui o nosso texto. Bom, então eu falei de Jesus e de Paulo. Bom, Jesus então, ele na verdade, ele denuncia uma prática equivocada que eles estavam tendo, porque eles estavam negando a justiça e a misericórdia, que fazem parte da lei moral, em detrimento de um legalismo de dar somente o dízimo. E Jesus diz: vocês não devem deixar de dizimar, mas devem se voltar para também a justiça e a misericórdia. Em Lucas 18, versículo 12, há uma outra citação do dízimo. E Jesus então faz agora uma correção a um fariseu que dizia que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo, ele bate no peito numa oração lá no templo, e do lado dele tem um publicano que não tem nem coragem de levantar a cabeça e diz: eu não tenho nem o que dizer. Jesus então, ele aqui não condena o fariseu porque ele jejuava e dava o dízimo, mas Jesus condena o legalismo dele.
né, aquela dureza dele. Então mostra que o dízimo ele deve ser dado sim, mas não com esse legalismo. E aí eu posso dizer para vocês que nós temos 9 textos, 9 vezes que o dízimo ele é citado no Novo Testamento, né? São 9 citações. A primeira é essa de Mateus 23, que nós encontramos junto com Lucas 11:42, que é o mesmo texto, apenas escrito por Mateus e Lucas, mas é o mesmo assunto ali. O segundo é esse de Lucas 18:12, quando Jesus então ele faz essa repreensão, essa correção àquele fariseu. Jesus não está condenando ele por jejuar e orar. Jesus está falando, consertando, né, o que ele fazia de forma errada. Ele fazia isso como legalismo. E Jesus não está aqui negando dízimo. Pelo contrário, Jesus está falando aqui que ele estava equivocado porque ele estava fazendo isso de forma legalista. Agora, Jesus então, ele com esses 2 textos, Jesus ele não é contra o dízimo, pelo contrário, Jesus está advertindo eles a continuarem a dizimar, mas de uma maneira coerente, sem nenhum tipo de legalismo, né? Porque Jesus ele está na verdade levando eles a refletirem sobre uma incompatibilidade entre algo interno e algo externo, né? A principal crítica de Jesus é essa, é algo interno e algo externo, ok? Vamos lá. Os outros versículos, as 7 menções de dízimo estão na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 10, e aqui o escritor aos Hebreus, ele justamente fala sobre o dízimo lá, naquela citação anterior, que é a primeira, né, uma primeira referência lá antes da lei, que é de Abraão. Eu vou resumir aqui. Então nós temos 7 vezes a palavra dízimo aparece aqui em Hebreus 7, ele fala que o pai da fé deu o dízimo de tudo, está falando de Abraão, né? Abraão deu o dízimo dos despojos. Depois ele diz que os sacerdotes recebem e recolhem o dízimo do povo. Em quarto lugar, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei, né, mas eles aprenderam a contribuir de forma voluntária. Depois, o escritor aos Hebreus ele diz que a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo, ela é infinitamente maior do que aquilo que eles faziam quando entregavam os dízimos aos sacerdotes humanos. Sexto, os sacerdotes eles eram responsáveis de receber os dízimos, no versículo 9, né, desse texto, e no versículo 9 também fala sobre aqueles que administram os dízimos devem ser também dizimistas. Bom, o que temos aqui nesse texto? Bom, é que o escritor aos Hebreus está fazendo um paralelo, uma leitura lá em Gênesis, capítulo 14, onde Abraão ele dá o dízimo. E aí, esse dízimo de Abraão é antes da lei. E agora a carta aos Hebreus cita esse fato histórico que aconteceu com Abraão. E a gente precisa se perguntar, por que o escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, está falando sobre o dízimo de Abraão? Isso é para mostrar para nós que o dízimo continua nos dias atuais, nos dias de hoje, né? O dízimo, deixa eu voltar aqui que a minha tela parece que ela adiantou? Bom, então em Abraão nós aprendemos que o dízimo veio antes da lei. Aí Moisés legisla e coloca o dízimo como um fator da lei. Agora no Novo Testamento Jesus fala do dízimo, né, que eles deveriam corrigir, era a questão da justiça. Paulo, quando fala da colheita ali na igreja aos Coríntios, Paulo usa o dízimo levítico como pano de fundo, né, como base do que ele ia falar. Ele não usa a expressão dízimo, mas ele fala da tradição e do costume levítico, que é uma referência ao dízimo, é inegável isso. E agora o escritor aos Hebreus está falando que Melquisedeque, que era sacerdote, e Melquisedeque, teologicamente, todo mundo sabe disso, ele é um tipo de Cristo, ele representa Cristo, e ele deixa claro, bem claro, voltando aqui, na letra E,
a superioridade do dízimo que é dado a Cristo. O que o escritor aos Hebreus quer enfocar aqui? Ele quer mostrar que se na lei o dízimo era entregue aos sacerdotes, isso tinha valor, imagine agora o dízimo sendo entregue na nova aliança, que ele agora na nova aliança, ele não é dado para o sacerdote, ele é dado para quem? Para Cristo. Então é Cristo quem recebe o nosso dízimo. Como? O que você dá na casa de Deus é para Deus, você está trazendo de volta ao Senhor. Então, se o Novo Testamento ressalta o dízimo em Jesus, Paulo indiretamente em 1 Coríntios 9, e agora ao escritor aos Hebreus no capítulo 7, qual o conceito que a gente tem sobre isso? É que o sacerdócio levítico, ele cessou com a lei cerimonial, mas o sacerdócio de Cristo, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é para sempre. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele faz essa menção de Abraão dando dízimo para Melquisedeque, ele está fazendo o que com isso? O escritor aos Hebreus está ressaltando que o dízimo deve continuar, porque ele agora não tem mais a legalidade da lei. A lei cessou, mas o dízimo continua. Então, podemos dizer que o dízimo no Novo Testamento, ele está de pé. Por quê? Porque ele não está mais sujeito a uma obrigação da lei, mas ele agora está naquilo que Abraão fez. Assim como Abraão deu o dízimo antes da lei, nós devemos dizimar hoje e naquela mesma perspectiva de Abraão, independente da legalidade, da formalidade da lei. Ok? Agora, na parte número 3, ou capítulo, ou tópico 3 da nossa lição, nós podemos então falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Bom, nós já aprendemos então que a Bíblia cita o dízimo. Nós já sabemos muito bem que o dízimo ele é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo antes da lei. O dízimo agora ele passa a ser legislado dentro da lei através de Moisés. Moisés legisla sobre o dízimo, ou ele legaliza o dízimo. Agora estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento, a lei cerimonial, ela encerra. E o dízimo, ele estava justamente dentro da lei cerimonial. A lei cerimonial acabou, mas a mensagem dela, que traz ensino para as nossas vidas, devem ser observados. E aí um outro ponto que agora nós, no Novo Testamento, vamos ressaltar. Deus é o criador de tudo e provedor. Tudo vem de Deus. Ele é a fonte de toda a riqueza, de tudo que a gente tem. Deuteronômio 8:18, 1 Crônicas 24:14, Salmo 24:1, Provérbios 10:22, são textos riquíssimos que falam que tudo vem de Deus. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Em 1 Timóteo 6:7, Paulo diz que nada trouxemos para este mundo e não podemos levar nada. O que a gente aprende com isso? Que a gente não pode ser apegado ou ficar preso ao dinheiro ou às coisas. Segundo, a doutrina bíblica da mordomia cristã nos ensina que o homem ele é apenas um dispenseiro, ele é um cuidador, ele é um administrador daquilo que Deus coloca em suas mãos, porque tudo vem de Deus, tudo é dele. Ora, se você trabalha e tem um salário, eu te pergunto, quem abriu a porta desse emprego? Quem te deu a saúde? Quem te deu a sabedoria para você fazer o que você faz? Foi você mesmo? Quem tem te guardado no seu ir e vir todos os dias? Não é Deus? Então, da onde é a fonte do seu dinheiro? Você vai bater no peito? Dizer que é você, a minha força, a minha sabedoria? Quem somos nós? Dependemos dele para tudo. Então, tudo é dele. Então, quando eu tenho esse entendimento de que tudo pertence a Deus, tudo veio dele, e eu não sou agora dono das coisas, mas eu apenas sou um dispenseiro, então a doutrina bíblica da mordomia, ela está fundamentada em Deus como provedor, e o homem apenas o seu dispenseiro, o homem apenas que vai cuidar. Então, na verdade, nós somos dispenseiros, nós não somos donos.
Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai experimentar o zelo e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. O que nós precisamos entender é que o homem, como dispenseiro e administrador das coisas de Deus, página 72 aí da nossa revista, do capítulo 3, ou tópico 3 da nossa lição, diz que o homem como dispenseiro e administrador, ele precisa atentar para o seguinte: primeiro, que na mordomia dos bens, do ponto de vista financeiro, o cristão ele deve trabalhar honestamente, para que ele possa manter a sua sobrevivência, porque ele sabe que ele não precisa usar de meios ilícitos. Nós não precisamos tirar nada de ninguém ou usar de meios injustos ou más, ou criminosos, para ganhar alguma coisa. Por quê? Sabemos que Deus é o que dá, Ele que abençoa, Ele que abre a porta. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o cristão deve entender que Deus, ele não demoniza a riqueza e também não diviniza a pobreza. É dois extremos que alguns irmãos têm. Acha que Deus condena toda a riqueza e que Deus se alegra com toda a miséria e toda a pobreza. Não. O que nós precisamos é de uma posição de equilíbrio em relação a isso. Terceiro, que o cristão deve entender que a igreja precisa da contribuição dos seus dízimos para a manutenção da obra. Quando nós olhamos lá na lei, quando Moisés legislou sobre os dízimos, o que Deus disse? Trazei a minha casa, trazei ao Senhor. Então o povo entregava o dízimo a quem? Aos sacerdotes. Imagine cada um dando dízimo em qualquer lugar. Eles traziam o dízimo para os sacerdotes. Então, hoje, nós trazemos o dízimo aonde? Na igreja. Onde nós entregamos o nosso dízimo? Na escola? Num abrigo social? Não, entregamos na igreja, na casa do Senhor, para que lá haja o mantimento, ou seja, a administração deve ser feita pela igreja. Então, você que vai dizimar, você que vai ensinar sobre esse assunto, nós temos que entender que o local correto que nós vamos trazer os nossos dízimos é na igreja, ok? Bom, para nós concluirmos essa aula, vamos concluir da seguinte forma: tudo que possuímos pertence a Deus. Isso aqui é um texto base, é um fundamento que nós precisamos ter na nossa mente. Nós somos apenas mordomos. Deus apenas colocou algo nas nossas mãos. Você se lembra daquelas parábolas que Jesus fala de um senhor que viajou e pegou talentos ou minas e entregou na mão dos seus servos e falou: cuida. E Jesus deixou, dizendo que o Senhor deixou na mão deles. Ele deu 1, outro deu 3, outro deu 5. E aí, em dado momento, ele volta e pede conta daquilo que ele deu. E uns lá angariaram, trabalharam mais. Mas aquele que ganhou só um disse assim: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem duro e tal. Fiquei com medo e aí eu sou pessimista e tal. Eu resolvi guardar escondido na terra. E o Senhor o pune, o condena, dizendo que ele era um servo mau e imprudente, por quê? Porque ele não administrou, porque ele não cuidou daquilo que ele recebeu. Então, nós devemos contribuir, não porque queremos barganhar ou trocar alguma coisa com Deus. A ideia dessa aula é justamente essa, é mostrar que a contribuição financeira, os dízimos, eles devem ser vistos como um ato de liberdade, liberalidade, gratidão, fidelidade a Deus. Mas não podem ser vistos como barganha. Dizimar e ofertar na casa de Deus não pode ser barganha. A barganha ela pode ser muito bonita, eu determino, eu quero, eu exijo e tal, mas não é bíblico. Então, o foco da lição é dizer que a ideia de barganhar, de exigir, de determinar ou de troca, a Bíblia não dá apoio para isso. Primeiro ponto. Segundo, dízimo e oferta não é algo do passado do Antigo Testamento, porque ele é antes da lei, ele está na lei, mas
O próprio Novo Testamento nos dá indicativos que ele vai além da lei. Então nós aprendemos que nesta lição que a verdadeira mordomia cristã deve ser praticada com base na Bíblia. Você deve, na conclusão, dizer aos seus alunos para que eles tenham cuidado, porque hoje a gente vê muito achismo, determinismo, declarações que não têm fundamentação bíblica. Pessoas falam coisas, eu sinto isso, eu acho aquilo, eu entendo isso, eu acho, mas e a Bíblia fica onde? Então, você que vai dar aula, ressalte que a nossa base para a contribuição é a Bíblia. A nossa fundamentação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso, nós podemos dizer que a prática do dízimo, ela é tão atual hoje como foi no Antigo Testamento e na igreja primitiva, no sentido de contribuir. A diferença é que no Antigo Testamento era uma lei, era uma imposição determinativa da lei. Agora não temos mais o jugo, o peso da lei, porque a lei foi abolida. Mas a gratidão, a devolução, o trazer, o amor, o compromisso em trazer, eles estão de pé. Então todo cristão ele pode orar, pedir a Deus a bênção, que Deus abra as portas, que Deus supra as suas necessidades, mas ele não pode dizimar e ofertar visando isso, ok? Bom, para a gente também concluir, deixa eu falar um ponto aqui muito importante sobre isso. Diante de tudo isso que nós ouvimos, nós podemos entender o seguinte, que dizimar não deve ser um ato hoje penoso de imposição e nem de determinação. Dizimar deve ser um ato voluntário, deve ser um ato de gratidão, deve ser um ato de voluntariedade. Eu diria que dizimar hoje, no Novo Testamento, é muito mais sério do que foi na lei. Por quê? Porque na lei era um imposto, era uma determinação. E é muito mais fácil você cumprir algo que é determinativo do que você fazer algo que vem de espontaneidade do coração. Na lei, você era obrigado a dar. Então, querendo ou não, gostando ou não, eles tinham que trazer o dízimo. E hoje, a legalidade acabou. A imposição não há mais. A determinação, traga o dízimo, não há mais. Sabe o que o dízimo é hoje? Uma demonstração de liberalidade, de gratidão e de fidelidade. Eu digo a vocês o seguinte, para mim, eu uso sempre a expressão de que deixar de dizimar é demonstrar ato de infidelidade para com Deus. E é pior do que a palavra roubar, porque às vezes alguém rouba algo de outro que ele nem conhece, que ele não tem vínculo, que ele não tem sentimento, que ele não tem nenhuma relação de troca, de compromisso com aquela pessoa. Ele rouba algo de alguém. Agora, a infidelidade é pior, porque a infidelidade é de alguém para alguém que tinha um compromisso com ele. Quem é infiel ao outro? Alguém que tinha um relacionamento, alguém que tinha um vínculo. Então, eu entendo que hoje negar o ato de dizimar, e esse ato deve ser partido de uma voluntariedade, uma gratidão, é algo que demonstra uma infidelidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, nos abençoe, que não caiamos nesse problema, da infidelidade, da legalidade, daqueles que acham que não precisam mais contribuir. Eu quero terminar aqui as minhas palavras com uma oração. E nessa oração, pedir que Deus nos ajude, que Deus abra nosso entendimento para que possamos ser contribuintes de sua obra, sermos abençoadores para o seu reino e que a gente ensine sobre esse assunto sem a ideia de troca, barganha, negociação, determinismos, legalidade, mas que façamos isso com base no princípio bíblico. E princípios bíblicos não devem ser mudados. E o princípio bíblico é que o dízimo ele é atual, é para os dias de hoje, até que Cristo volte. Amém? Oremos então. Deus, muito obrigado por esse momento, esta aula
Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a cada um que ouvir sobre esta aula. Que o Senhor ajude a cada professor que vai ministrar esta lição na próxima semana, dando graça, direção, força, entendimento, e que o Senhor abençoe a cada ouvinte em todas as classes, em todas as igrejas, onde esta aula chegar. Que tenhamos um coração aberto, generoso, voluntário. Ajuda-nos para que possamos amar a Tua obra e não estarmos presos às questões materiais, mas que o nosso coração seja livre, seja abençoador, seja doador. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.